Nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios da lista que eu passei para vocês. Lembrando que quinta-feira nós temos uma prova. Então, o primeiro exercício que nós vamos resolver aqui hoje vai ser esse daqui, que fala para determinar o domínio e a imagem das seguintes funções, caso existam. Então, vamos começar com a letra A. F de x igual a raiz de x menos 2. Então, em primeiro lugar, vamos determinar quem seria o domínio dessa função. Então, nós temos f de x igual a raiz de x menos 2. Nesse caso aqui, qual a restrição que nós temos? A restrição que nós temos é que a raiz quadrada só permite você ter aqui dentro números positivos, maiores ou iguais que zeros. Então a gente precisa que isso aqui, que está aqui dentro, seja maior ou igual do que zero. Ou seja, x menos 2 tem que ser maior ou igual do que zero. Então essa é a única restrição que nós temos nessa questão. Mas aí quando a gente quer determinar o domínio, precisamos saber quais são os valores de x que satisfaz essa restrição daqui. Então isso aí basicamente você tem que resolver essa inequação, que se resume em passar esse menos 2 para o outro lado positivo. Então resolvendo essa inequação, nós vamos ter x maior ou igual do que 2. Então quem é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais que são maiores ou iguais do que 2. Por exemplo, o número 1 não faz parte do domínio dessa função. Já o número 3, por exemplo, faz parte. Então a gente pode escrever assim, ó, o domínio da função vai ser igual a o conjunto de todos os números pertencentes aos reais, tal que esse x seja maior ou igual do que 2. Uma forma equivalente de você representar o mesmo conjunto é você escrever na forma de intervalo, que vai ser o conjunto fechado no 2 e vai até o mais infinito. Tranquilo? Sim, que o que importa é que a expressão que está dentro tem que ser maior ou igual do que zero. Não importa qual for a expressão. Pode ser x mais 3, x menos 2. A expressão que estiver ali dentro tem que ser maior ou igual do que zero. Que a questão é que você não pode ter a raiz de um número negativo. E quem é a imagem dessa função? Então, para determinar quem é a imagem, você tem que fazer o seguinte. Você tem que encontrar todos os valores y. Então, ó, para determinar a imagem da função, temos que encontrar todos os números reais y que seja igual a f de x
para pelo menos um valor x pertencente ao domínio. Tá, beleza. Como é que a gente faz isso? Então, se você tiver que o y é igual a... Então, você tem um número y lá e você quer saber se ele é a imagem de algum valor x. Então, pensar aqui. Melhor, esse caso daqui, a gente olha para a função e aí eu pergunto: a raiz quadrada de um número, ele pode ser negativo? Não pode, né? Então a raiz quadrada de um número, ela é sempre positiva. Por isso que quando a gente vai resolver uma equação do tipo x quadrado igual a 4, a gente tira a raiz e coloca assim: ah, o x é igual a mais ou menos raiz de 4. É porque esse número daqui, ele é sempre positivo. Então aí você bota o mais ou menos, que aí como resultado você vai ter mais ou menos 2. Que aí assim, a raiz de 4 é o 2 positivo. Aí você bota o mais e o menos para poder dizer que você também está interessado no menos 2. Então, disso aqui a gente já conclui que a imagem dessa função aqui precisa ser números reais maiores ou iguais que zero. Então você já consegue excluir da imagem os números reais negativos. Beleza. Agora então, tome um y maior ou igual do que zero. Então, e faça y igual a raiz de x menos 2. Então, a princípio, eu quero ver se um número real maior ou igual do que zero qualquer, ele vai pertencer à imagem dessa função. Então, a gente quer saber se existe, então, dado um y qualquer maior ou igual do que zero, eu quero saber se eu consigo encontrar algum valor x de modo que a raiz de x menos 2 seja igual a esse y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar isolar o x nessa equação daqui. Então, para isso, a primeira coisa a fazer é você tentar eliminar essa raiz aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso elevar ambos os lados da minha equação ao quadrado. E isso vai me dar que y ao quadrado é igual a raiz de x menos 2 ao quadrado. Ok. Observe que a gente já está assumindo que esse valor daqui é positivo. Então, porque normalmente, né, quando você tem assim, pensar aqui. Não, pode esquecer o que eu ia falar aqui agora. Então você tem isso aqui, a raiz de x menos 2 elevado ao quadrado. Aí você pode cancelar o quadrado com a raiz. E aí você vai ter que y ao quadrado é igual a x menos 2. E agora você consegue isolar o x passando menos 2 para o outro lado. Então você vai ficar com x igual a y ao quadrado mais 2. Então, dado um valor y qualquer, maior ou igual do que zero, eu consigo encontrar um valor x
de modo que o y seja igual a raiz de x menos 2. Basta eu pegar o x como sendo y² mais 2. Então vamos só tirar a prova para ver se é isso mesmo. Então beleza, eu tenho um valor y maior ou igual do que zero qualquer. Aí vamos pegar e calcular o f de y² mais 2. E ver se a gente vai conseguir obter o y com esse valor de x aqui. Então isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a raiz. E o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar toda a expressão que está aqui dentro do parêntese. Então eu vou colocar y² mais 2. Então isso aqui tudo equivale ao valor x. Porque era o valor que estava aqui dentro do parêntese. E agora eu vou colocar o restante, que é menos 2. Menos 2. E aí você tem que esse 2 se cancela com esse 2. E aí eu fico com raiz de y². E aí eu tenho... Como y é um número maior ou igual do que zero, então isso aqui eu posso cortar a raiz com o quadrado aqui. E isso vai ser igual a y. Então, ou seja, dado um y qualquer maior ou igual do que zero, esse y, ele é a imagem do resultado dessa expressão daqui. Por exemplo, bora pegar aqui o y igual a 6. Bora pegar y igual a 6. Então, se o y for igual a 6, quanto que vai valer essa expressão daqui? Essa expressão daqui, y² mais 2, vai ser igual a 6² mais 2, que é igual a 36 mais 2, que é igual a 38. Então, beleza. Então, segundo a nossa conclusão aqui, esse 6, ele é a imagem do 38 por essa função f que a gente tem aqui. Vamos conferir? F de 38 é igual a raiz quadrada de 38 menos 2. Menos 2, que é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então, de fato, ó, qualquer que seja o número y que você pegar maior ou igual do que zero, você sempre vai encontrar um valor x obtido por essa expressão, de modo que esse y seja a imagem desse valor x. Tranquilo? Então, portanto, logo, a imagem dessa minha função vai ser igual a todos os números reais maiores ou iguais que zero. Então, essa é a imagem e esse é o domínio. Alguém tem alguma dúvida? E ele resolveu o domínio da imagem de outro jeito. Porque a gente, eu fazer desse jeito, você vai considerar na prova também. Então isso está bom mesmo. Ó. Então, aqui ele não mostra que a imagem é isso, sabe? Ele dá um argumento meia boca aqui, que não, ele não... É, que aqui eu realmente provei que dado qualquer y maior ou igual do que zero, existe um valor x que vai nesse valor y, sabe? Mas só que ele não fez isso.
Esse domínio ele fez bem, né? Oi? Aham, sim. O domínio a gente ficou no o porquê que é esse conjunto. Daqui onde o ChatGPT vai substituir os professores. Ele vai ensinar bem melhor do que a gente. Então, beleza. Vamos resolver essa outra questão daqui. Então, g de x é igual a 1 sobre x quadrado menos 4. Então, quem é o domínio? Aqui, qual é a única restrição que eu tenho nessa função? Não, não pode ser mais fácil. Outro erro, né? Que 2 ao quadrado vai dar 4. Mas qual é o motivo dessa restrição? Porque o denominador não pode ser igual a zero. Exatamente. Então, aqui a única restrição que nós temos nessa função é que, como nós temos uma fração, nós temos que aqui no denominador você não pode ter um zero. Então, você vai ter que ter x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. E aí, então você quer determinar quais são os valores de x que faria com que isso aqui fosse igual a zero. Então, aqui você tem que x quadrado tem que ser diferente de 4. Então, aqui essa diferença aqui, você consegue resolver ela como se fosse uma igualdade, só usando o símbolo diferente. E aí você tem agora x quadrado tem que ser diferente de 4, e aí você extrai a raiz quadrada aí, você vai ter que o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Ou seja, o domínio dessa função ele vai ser igual a... Eu posso escrever ele de diversas maneiras. Eu vou escrever em uma das possíveis maneiras, que vai ser de menos infinito até o 2, ou melhor, até o menos 2, e aberto no menos 2, porque o menos 2 não faz parte do domínio, né? Unido com aberto em menos 2 até aberto em 2. Unido com aberto em 2 até mais infinito. Então eu escrevi o domínio dessa função como sendo o conjunto de 3 intervalos, sendo 2 intervalos ilimitados e um intervalo limitado. Uma outra forma de você escrever esse conjunto seria fazer x pertencente aos números reais, tal que x é diferente de menos 2 e x é diferente de 2. Você poderia abreviar mais ainda escrevendo x pertencente aos números reais, tal que x é diferente de mais ou menos 2. Então são tudo maneiras equivalentes de você escrever o mesmo conjunto. Aí se você quisesse observar quem que seria esse domínio graficamente, você poderia traçar uma reta. E aí eu vou traçar aqui uma bolinha aberta aqui no menos 2. Uma bolinha aberta aqui no 2. E aí o meu conjunto seria toda essa parte daqui. Aí ele pularia o menos 2, continuaria. Aí pularia o 2 também e continuaria. Então, olhando graficamente, você consegue ver bem esse intervalo aqui, ó. Isso aqui seria essa parte do intervalo. Isso aqui seria esse meio aqui. Isso aqui seria o restante do intervalo. Ou melhor, o restante do conjunto.
E quem que seria a imagem dessa função? E aí, o que que seria a imagem dessa função? Alguém saberia dizer? Não poderia ser igual ao domínio, não. Tipo assim, eu não sei responder. Meu chute é que ele fosse igual ao domínio. Estaria certo ou estaria errado? Igual ao domínio? Por que que você acha isso? Porque eu não sei, porque, tipo assim, tem muito mais algo pra tirar, sabe? Tipo, domínio é esse, eu acho que a imagem também seria igual. Porque, tipo, a restrição ali foi diferente de mais ou menos dois. Então, a imagem seria muito diferente disso. Então, você sabe que assim, né? Às vezes o domínio não pode ter nada a ver com o conjunto imagem. Pode ser dois conjuntos totalmente diferentes, né? Por exemplo, se eu fosse pegar aqui, a imagem da função f de x igual a x ao quadrado. A imagem, assim, o domínio, que é o domínio dessa função aqui, seria todos os números reais, certo? Porque não tem nenhuma restrição. Aí eu falava assim, então a imagem também vai ser dos números reais? Mas por exemplo, esse conjunto aqui, essa função aqui, a imagem dele só seria só os números reais maiores ou iguais do que zero. Porque você nunca vai conseguir obter um número negativo com essa expressão daqui. Então você vê que você eliminou metade dos números reais, né? Então, assim, você não pode. Você achou o domínio e você conclui que a imagem vai ser igual. Tipo assim, normalmente isso não acontece. A questão é como é que você descobre o que é a imagem. A imagem são todos os números que você consegue obter através dessa expressão daqui. Então, assim, é muito diferente. O domínio é os valores de x que você pode colocar aqui. Isso é o domínio. A imagem é os valores que você vai obter como resultado dessa expressão. Por exemplo, você consegue encontrar algum x aí de modo que essa expressão seja igual a zero? Se eu colocar o 2, aí vai dar 2 ao quadrado, menos 4, vai dar 1 sobre 0. Um sobre zero é igual a zero? Ah, não, é 1. Oi? Também tá errado. Um sobre zero é uma indeterminação, né? Até porque a gente acabou de concluir que o 2 menos 2 não faz parte do domínio. Então você não pode substituir o 2 menos 2 ali. Aí você tem que pensar, existe algum valor x aí no domínio dessa função que você substitua e você obtenha um zero como resultado? Eu acho que não tem. Alguém tem mais algum palpite aí? Se existe algum valor x que você consegue colocar aí de modo a obter um zero? Como é que você conseguiria verificar isso de maneira formal? Você poderia simplesmente fazer a equação. Eu quero ver se existe algum x de modo que o resultado dessa expressão daqui seja, ou melhor, 4, seja igual a zero. Então vamos tentar resolver essa equação aqui e ver o que a gente obtém. Aí, bom, a gente pode multiplicar esse valor aqui, né, que é diferente de zero. Você pode multiplicar, passar para o lado de cá multiplicando, não pode? E aí o que você vai ficar? 1 igual a quanto? 1 igual a zero. Isso pode? Ou seja, ao você assumir que isso aqui é igual a zero, você chegou em um absurdo. O que você conclui a partir disso? Exato. E sim, você conclui que isso aqui nunca vai ser igual a zero. Porque isso aqui só seria a única condição, a única situação onde isso aqui
vai ser igual a zero, é simplesmente no mundo onde o 1 é igual a zero. Se você conseguir fazer o 1 ser igual a zero, então isso vai ser igual a zero. Caso contrário, se o 1 ele não é igual a zero, o que é verdade, pelo menos no nosso mundo aqui, então isso aqui nunca vai poder ser igual a zero. Então, ó, eu já encontrei um valor que não faz parte da imagem desse conjunto. Ou melhor, não faz parte da imagem dessa função. E a questão é, que outros valores isso aqui, que outros valores não faz parte e faz parte da imagem dessa função? Vamos fazer o seguinte, bora por etapa. Bora pegar um valor y maior ou igual do que zero e verificar se você consegue encontrar um x. Então, você tem um y maior ou igual do que zero e você quer descobrir se existe algum x que você pode colocar aqui, de modo que o resultado dessa expressão daqui seja igual a esse y aqui. Então vamos tentar isolar o x. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar isso daqui para cá multiplicando. Então eu vou ficar com 1 igual a y multiplicado por x quadrado menos 4. Agora eu quero isolar o x, então agora eu vou passar o y para cá dividindo. E aqui você já percebe que o y não pode ser zero, né? Você já concluiu que o y aqui não pode ser zero. E então, já que ele é diferente de zero, né? Então eu posso passar para ele pro lado de lá dividindo. Então eu vou ficar com 1 sobre y é igual a x quadrado menos 4. E aí eu vou ter que x quadrado é igual a 1 sobre y. E aí eu vou ter que x é igual a mais ou menos... Ou melhor, esqueci de botar aqui, né? Faltou 4 aqui, mais 4. Que aí o menos 4 passou para cá somando. E aí... Agora eu tenho isso daqui. E aí agora eu vou extrair a raiz. Eu vou obter x igual a mais ou menos raiz de 1 sobre y mais 4. Beleza. Não teria que fazer o MMC integral. Oi? O MMC integral. O MMC? Por quê? Não, tipo, você vai colocar isso no som, tipo assim, eu achei que ficou meio estranho colocar dentro de uma raiz desse jeito, entendeu? Por quê? Porque tem que ser indivíduo, tipo assim, simplificou também o MMC. Mas eu diria que isso aí é só uma questão de estética. Assim, você acha mais bonitinho botar tudo... Porque o que acontece? Eu acho mais correto, porque se for colocar desse jeito. Não, olha só. 1 sobre y mais 4 é a mesma coisa, equivalente a y aqui embaixo e 1 mais 4y. Essas duas expressões, elas são equivalentes. Assim, elas têm o mesmo valor. Então, tanto faz eu extrair a raiz do resultado dessa expressão daqui, quanto eu extrair a raiz do resultado dessa expressão daqui. A mesma coisa, tipo assim, aqui, ó. Aqui eu tenho um número menos outro número. Aqui eu tenho um número e aqui eu tenho outro número. Então, tipo assim, você não tem que pensar que, tipo assim,
um sobre y como sendo uma coisa diferente de, sei lá, se eu tivesse somente um w, sabe? Tipo assim, apesar de eu escrever aqui um sobre y, mas isso aqui, ele é um número, assim como se eu escrever um w aqui, vai ser um número. Ou se eu escrever um 3, vai ser um número. Então, eu não preciso necessariamente juntar tudo numa fração só. Inclusive, você pode pensar, inclusive, aqui, né, que isso aqui, ele tá tudo dividindo por um. Então, você pode pensar que isso aqui tudo é uma única fração, sabe? Então, isso é só uma, como eu falei, né, é só uma questão de estética. Tipo assim, você acha feio escrever uma fração assim, mais somado com número, aí você prefere escrever dessa forma daqui. Aí seria só uma questão de gosto pessoal mesmo. Então, beleza. Então, ó, dado um y. A princípio eu falei do y ser maior ou igual do que zero, mas a princípio você pode meio que assumir um y qualquer, então você não põe restrição. Aí, a partir do momento que eu tive que passar o y para cá dividindo, então nisso aqui eu já criei uma restrição de que o y é diferente de zero. Também a gente já sabia já que o zero não fazia parte da imagem. Aí beleza, aí a gente continua aqui. Aí agora eu cheguei numa situação que para eu encontrar um x de modo que f de x seja igual a esse y, eu preciso que o x seja igual a essa expressão daqui. E aí, isso aqui, né, você agora consegue alguma restrição sobre a variável y. Qual que seria a restrição? Como essa expressão aqui está dentro de uma raiz, você precisa que isso daqui seja maior ou igual do que zero. 1 sobre y mais 4 tem que ser maior ou igual do que zero. Então, você agora resolvendo essa equação, você vai obter que 1 sobre y 1 sobre y é maior ou igual do que menos 4. Menos 4. E o que eu vou fazer agora? Eu vou inverter isso daqui, ó. Deixa eu pensar aqui na coisa. Na verdade, você vai ter que separar em dois casos. Eu vou ter que, primeiro, se y for maior do que zero, aí eu posso multiplicar o y aqui e não vai mudar o sinal da desigualdade. Porque você lembra que se você for pegar um número, multiplicar por um número, uma equação por um número negativo, ele vai inverter o sinal de igualdade. Então, se você assumir que o y é maior do que zero, então você consegue multiplicar essa inequação aqui por y, que não vai mudar o sinal da desigualdade, né? Você vai ficar com y sobre y é maior ou igual do que menos 4y. E aí, isso daqui vai ser igual a 1, então você vai ter que 1 é maior ou igual do que menos 4y. Agora eu vou multiplicar essa equação por menos 1 sobre 4. E aí, como eu vou multiplicar por um número negativo, então eu vou inverter esse sinal esse símbolo de desigualdade aí. Então eu vou ficar com menos 1 sobre 4 é menor ou igual do que y. Que é você multiplicar isso aqui por isso daqui, vai ficar igual a 1. E aí, como eu multipliquei a equação por um número negativo, eu mudei o lado da desigualdade. Então, você obteve que o y é maior ou igual do que menos 1 quarto. Nesse caso, vai falar um x como zero. Oi? Um x como zero. Como é que é? Deixar o x como zero. O que você quer dizer com achar o menor número? Baixar esse menos um.
Tá, se você, coincidentemente, se você substituir o x por zero, você vai achar 1 sobre vai achar 1 sobre menos 4. Mas assim, a gente quer achar todos os valores de y que você pode encontrar naquela minha função. Então aqui, olha só. Então se você assumir que o y é maior do que zero, você conclui que o y tem que ser maior ou igual do que menos um quarto. Então aqui, você tem duas condições do y maior do que zero e y maior ou igual do que menos um quarto. Menos um quarto. Então aqui, nesse caso, quem ganha aqui nesse caso é que o y é maior do que zero. Então, a princípio, eu concluí que qualquer valor y maior ou igual do que zero vai satisfazer isso daqui. Então, você já sabe que qualquer número y maior do que zero, ele vai pertencer à imagem do conjunto. Agora, vamos analisar o que aconteceria se o y fosse menor do que zero. Agora, se o y for menor do que zero, então o que você vai ter? Aí, ao multiplicar o y aqui nessa equação, você vai mudar o sinal de desigualdade, né? Você vai ficar com y sobre y é menor ou igual do que menos 4y. Então, olha só. Se eu assumir que o y é menor do que zero, então, ao multiplicar o y aqui nessa equação, eu tenho que mudar o lado da minha desigualdade. Então, aí resolvendo isso aí, né? Então, y sobre y vai dar 1. Você tem que 1 é menor ou igual do que menos 4y. E aí você obtém que agora você vai multiplicar por menos um quarto. Então você vai mudar novamente o sinal de desigualdade. Então você vai ficar com menos um quarto é maior ou igual do que y. Então olha só. Ao você assumir que o y é menor do que zero, você conclui que o y tem que ser menor ou igual do que menos um quarto. Então, olha só. Se ao assumir o y menor do que zero, a gente conclui que o y tem que ser menor ou igual do que menos um quarto, então, qual que pode ser o valor de y nesse caso? Então, ele tem que satisfazer isso e isso ao mesmo tempo. Então, quais são os valores de y que satisfaz isso e isso ao mesmo tempo? Valores abaixo de zero maior que menos 1,4. Oi? Os valores abaixo de zero e maiores que menos 1,4. Mas se o y for maior do que menos um quarto, ele não vai satisfazer isso, concorda? Se o y for maior do que menos um quarto, ele não pode ser menor do que menos um quarto. Então, os valores que y menor que zero e maior que menos 1,4. Não, foi o que você acabou de falar. Você acabou de falar, y maior do que menos um quarto. Mas dizer que o y é maior do que menos um quarto é o contrário disso aqui, né? Oi? Maior igual o quê? Seria o menos, qualquer um que tivesse nesse intervalo, o menos 2 até o 2, que se eu usasse esse intervalo, não daria para encaixar na equação. Tá, aquilo ali já foi outro caso bem, bem diferente, né? Aqui ó, eu tenho o seguinte, ó. Eu quero saber quais são os valores que satisfaz isso e isso ao mesmo tempo. Quais são os valores de y que satisfaz essas duas coisas ao mesmo tempo. Pensa aí em algum número concreto que satisfaça as duas coisas ao mesmo tempo.
Ninguém consegue pensar no y que seja menor do que zero e que seja menor ou igual do que menos um quarto ao mesmo tempo? Oi? Você encaixa? Menos 2 sobre 8 é que é exatamente menos um quarto. Né? Ele é um número menor do que zero e ele é menor ou igual do que menos um quarto. Né? Consegue pensar em mais um exemplo? Menos 16, menos 3, menos 16. Consegue pensar num número que não seja uma fração, que seja um número inteiro? Menos 8. Oi? 0,1 positivo? Eu quero um número que seja menor do que zero e seja menor ou igual do que menos um quarto, ao mesmo tempo. Oi? Por exemplo, menos 8. Então, tipo assim, na verdade, qualquer número que você pegar que satisfaça isso, automaticamente vai satisfazer isso. Porque, tipo assim, se eu estou falando que o número ele é menor ou igual do que o número negativo, então, automaticamente, qualquer número que satisfaça isso, ele vai satisfazer isso. Então, ou seja, qual é o conjunto que satisfaz isso e isso ao mesmo tempo? Simplesmente todos os y que são menores ou iguais do que menos um quarto. Então, isso aqui seria outro subconjunto da minha imagem. Então, olha só, a partir disso tudo, eu concluí que qualquer y maior do que zero ou qualquer y menor ou igual do que menos um quarto, ele vai pertencer à imagem, ele vai ser a imagem de algum valor x. Ou seja, eu tenho aqui o zero e eu tenho aqui o menos um quarto. Então, qualquer valor de y que seja maior do que zero ou menor ou igual a menos um quarto, ele vai ser a imagem de alguém. Então, ou seja, esse conjunto que eu pintei aqui de vermelho, ele é a imagem dessa função. Então, a minha imagem vai ser igual ao intervalo de menos infinito até menos um quarto, fechado no menos um quarto, unido com o intervalo aberto no zero e até mais infinito. Então, ó, quem foi que falou que para substituir o x por zero? Foi você, não foi? Então, tipo assim, substituir o x por zero, você só ia encontrar que esse elemento aqui, ele faz parte da imagem. Mas você não conseguia concluir nada além disso. Oi? Não entendi. O que quer dizer que todo número negativo seria positivo? Se eu colocar aqui menos 1 aqui, eu ia ficar 1 menos 4 vai dar menos 3, daria menos 1 terço. Oi? Sim, mas eu não entendi ainda o que você falou. O que tem um x? Tá, mas assim, a pergunta é quais são os valores y que você consegue obter a partir dessa expressão daqui. Aí o que eu tô falando é que você falou de substituir o x por zero para encontrar menos um quarto. Mas isso aí você ia encontrar apenas um único elemento da nossa imagem. Você encontraria apenas o menos um quarto. Mas você não iria concluir a partir disso que qualquer valor menor ou igual do que menos um quarto faz parte da imagem e qualquer valor maior do que zero também faz parte da imagem.
É isso que eu quis dizer. Você entendeu? Alguém tem alguma dúvida quanto a esse exemplo? Só uma coisa aqui, o resultado. Queria fechado. Ah, tá. Isso aqui, você fala isso daqui? Porque eu escrevi errado. Que a gente nunca inclui o menos ou mais infinito, porque eles não são números reais. Alguém tem mais alguma dúvida? Pois é, como tinha. Só uma dúvida. A resposta dessa primeira condição assim, é maior que zero. A imagem lá, o y maior que zero. Ou o y maior ou igual a menos 2,4. Isso aqui? Então, eu assumi. Se o y é maior do que zero, o que tem que acontecer? A gente concluiu que o y precisa ser maior ou igual do que menos um quarto. Então, ao mesmo tempo, assim, ó, a gente tem assim, então beleza. Quais são os valores, quais são os números que ao mesmo tempo é maior do que zero e maior ou igual do que menos um quarto? Me dê um exemplo de um número que seja maior do que zero e maior ou igual do que menos um quarto. Por exemplo, né? Consegue pensar em outro? Aham. E qual é o menor número que você consegue pensar que satisfaz as duas condições? Então, assim, menos 1,4 é menor que zero. Oi? Eu já falo do menos 1,4, mas menos 1,4 é menor que zero. Menos um quarto é o quê? Menor que zero. Tá. Então, mas assim, a minha pergunta é: qual é o menor número que você consegue pensar que satisfaz isso e isso ao mesmo tempo? Você consegue pensar em algum número menor do que um que satisfaz isso? Aí já vai chegar a certo, Oi? aí já vai chegar a certo, mas tem que ser. Será que você não consegue, não existe nenhum outro número que é positivo e que é menor do que um? O 0,5, ele é o quê? Ele é negativo ou ele é maior do que um? Bom, aí satisfaz. Satisfaz, né? Então, qual é o menor número que você consegue pensar que satisfaz essas duas condições aqui? Aí cabe ser zero. Então, Hum? aí não cabe ser zero para um monte de coisa. 0,1 um bocado de coisa? A questão é que não existe o menor. Qualquer número que você pensar, você sempre vai conseguir um número menor do que ele que vai satisfazer. Por exemplo, pensa em um número qualquer positivo que satisfaça isso aqui. Aí você fala assim, beleza, vou pegar o número 0,00001. Aí tá, beleza. Aí eu falo assim, não, mas existe um número ainda menor do que ele que satisfaz. Basta você colocar um zero a mais aqui. Aí beleza, você, tá, então vou pegar aqui o número 0,000 reticência 0001. Aí eu falo assim, tá, digamos que aqui tenha 2 milhões de zeros aí. Aí eu falo assim, tá, então beleza. Forme um número parecido com esse, só que em vez de você colocar 2 milhões de zero, ponha 3 milhões de zero aqui. Aí você vai ter um número menor do que esse. Então, você não vai conseguir ter o menor. Então, você sempre vai conseguir pegar o menor. Mas aí você sabe que o zero, ele é uma cota inferior desse conjunto. Mas isso aí já é uma coisa um pouco mais avançada. A questão toda é... Primeira pergunta. Qualquer valor que satisfaz isso vai satisfazer isso aqui?
Não, né? Por exemplo, quanto? Menos 0,3? Na verdade, menos 0,1 seria um exemplo. O próprio zero, né, aqui seria um outro exemplo que vai satisfazer esse e que não satisfaz esse. Então, nós temos muitos números que satisfazem isso aqui e que não satisfaz isso. Agora, se um elemento satisfaz isso aqui, ele vai satisfazer isso aqui? Se o número ele satisfaz isso daqui, então ele vai satisfazer isso aqui também? Sim, né? Todo número maior do que zero vai ser maior ou igual do que menos um quarto. Então, ou seja, a questão toda é: qual é o conjunto que satisfaz isso e isso ao mesmo tempo? Quem é a interseção entre esses dois conjuntos? Você fala aberto no zero até infinito positivo? É isso que você falou? Exatamente, que é esse conjunto, né? Certo? Então, olha só, aqui a gente percebeu que o conjunto que satisfaz isso está contido no conjunto que satisfaz isso. E aqui, nisso aqui, assim como a gente falou aqui, eu quero os valores de y que ao mesmo tempo satisfaz isso e satisfaz isso. A gente chegou que, na verdade, esse conjunto, ele está contido nesse conjunto daqui. Então, logo, os y que satisfaz isso e isso ao mesmo tempo vão ser simplesmente os y que são menores ou iguais a menos um quarto. A mesma coisa aqui. Eu queria os valores y que satisfizesse isso e isso ao mesmo tempo. E a gente concluiu que os valores de y que satisfaz isso e isso ao mesmo tempo os próprios y maiores do que zero. Por isso que eu cheguei nessa conclusão daqui. Entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida nessa questão? Você fez um cálculo ali que, tipo assim, se y for maior ou igual a zero. Eu queria saber, você falou que pega uma outra questão totalmente aleatória para calcular a imagem. Eu teria que fazer esse mesmo tipo de cálculo? Tipo, Depende da situação. Você tá falando por que eu fiz isso aqui? Exatamente, tipo assim. Então, mas a questão toda você chega numa situação que você tem que fazer alguma operação em que, se o y for maior do que zero, a operação vai ser diferente do que quando o y é menor do que zero. Então, porque aqui, né, para poder, eu queria só fazer o quê? Eu queria resolver essa inequação aqui. Então, eu precisava isolar o y. Então, para poder isolar o y, eu precisava, o que eu tenho que fazer para poder resolver essa inequação? Eu precisava multiplicar essa inequação por y em ambos os lados. Mas só que, quando eu multiplico uma inequação, o resultado vai depender se esse número que eu estou multiplicando é maior ou menor do que zero. Então, por isso eu precisei se separar em dois casos diferentes. Porque se por um acaso o valor que eu vou multiplicar ele for maior do que zero, o final da minha equação permanece inalterado. Agora, se o número que eu vou multiplicar ele é menor do que zero, o final da equação ele inverte. Então, por isso que eu precisei separar em dois casos. Então, tipo assim, não existe, em quais casos eu vou precisar fazer isso? Tipo assim, você vai ter que analisar a situação e aí exige um pouco de raciocínio da sua parte, de você pensar, tá, o que eu tenho que fazer aqui agora? O que eu tenho que fazer aqui agora vai ser do mesmo jeito, independente se o valor de y ele é maior que zero ou menor do que zero. Se a resposta for sim, então você não precisa se preparar em dois casos. Mas se por um acaso, como essa situação aqui, o que você vai fazer vai depender se o valor é maior ou menor do que zero, então você precisa separar em dois casos diferentes. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Então vamos ver agora a função h de x igual a ln de x menos 3. Então vamos tentar saber aqui quem é o domínio dessa função.
qual a restrição que nós temos nessa função? Lembrando que ln, na verdade, eu coloquei ln na lista, mas você pode pensar nisso aqui como sendo log. Pode pensar em log na base 2, por exemplo. Porque, na verdade, ln ele é um caso especial do logaritmo. Ln de x é igual ao log de x na base e, onde esse número aqui e é chamado de número de Euler, que é algo parecido com o π, no sentido de que ele vai ser 2,7, um bocado de coisa e nunca termina. Ele é um número irracional. Então ele é um número muito especial e ele é muito importante, tanto que criaram um nome especial para o logaritmo quando a base é esse número daqui, chamado de ln, que significa logaritmo natural. Mas enfim, essa questão aqui ela não depende da base, a resposta vai ser a mesma. Então, a pergunta é: quem é o domínio dessa função daqui? Em primeiro lugar, que restrição que eu tenho aí? O que vocês sabem da função logaritmo? Não pode ser negativo. O valor que está dentro do logaritmo não pode ser negativo, né? Então, ou seja, essa expressão que está aqui dentro, eu não posso calcular o log de um número negativo. E, na verdade, eu também não posso calcular o log de zero. Só posso calcular o log de números maiores do que zero. Então, essa expressão aqui de dentro, ela precisa ser maior do que zero. X menos 3 tem que ser maior do que zero. E aí, resolvendo essa equação, você vai obter que o x é maior do que 3. Então, por exemplo, nessa equação aí, ela foi bem simples, não precisei fazer nada assim mirabolante, então eu não precisei separar isso aí em mais de um caso. Então, assim, você tem que realmente analisar e perceber o que está acontecendo. Então, ó, a partir disso aqui, eu concluí que para essa função fazer sentido, eu preciso que o x seja maior do que 3. E observe que essa restrição disso aqui ser maior do que zero é a única restrição que eu tenho aí no meu domínio da função. Então, logo, o domínio dessa função vai ser o intervalo aberto no 3 e vai até mais infinito. Então, esse seria o domínio dessa função. Agora, quem que vai ser a imagem dessa função? Então, você precisa agora você pega um y qualquer, igual a log na base 2 de x menos 3. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei um y qualquer e eu quero ver se eu consigo encontrar algum x de modo que esse y seja igual ao log de x menos 3 na base 2. Então, aqui, o que eu vou fazer? Como eu tenho aqui a função logaritmo na base 2, e a gente sabe que a função 2 elevado a x é a função inversa dessa daqui, ou seja, essa função ela inverte o que essa função está fazendo, então eu vou aplicar isso aqui nos dois lados. Então aqui, eu vou calcular aqui 2 elevado a y é igual a 2 elevado a log de 2 de x menos 3. Mas como eu falei, essa função aqui exponencial, ela desfaz o que o log na base 2 faz. Então, se eu faço 2 elevado a log na base 2 de alguma coisa, o resultado disso aqui vai ser o valor que eu tinha inicialmente, que é o x menos 3. X menos 3. Então, ou seja, 2 elevado a y é igual a x menos 3. E agora eu consigo isolar o x. Ó. Eu pego x igual a 2 elevado a y
mais 3. Então, ou seja, qualquer y real que eu conseguir, qualquer y real que eu pegar, basta eu fazer, basta eu calcular 2 elevado a esse y mais 3. E observe que nessa expressão aqui, eu não tenho nenhuma restrição para o y, porque o domínio da exponencial é todos os números reais. Então aqui eu não tenho nenhuma restrição. Então, ou seja qual for o y, eu sempre consigo encontrar um x, de modo que o h desse x seja igual ao y que eu escolhi. Então isso a gente conclui que quem é a imagem dessa função? Exatamente. Então nessa função aqui, a imagem vai ser igual a o conjunto de todos os números reais. E aí você pode pegar, né, e calcular. Então assim, digamos que eu tenho um y qualquer. E aí eu quero calcular quanto é que vale o h. Eu quero encontrar um x tal que o h de x seja igual a esse y. Aí o que eu achei aqui, né, que basta tomar o y, ou basta tomar um x igual a isso daqui. Então vamos calcular quanto é que vale o h de 2 elevado a y mais 3. Bom, isso aqui vai ser igual a... A minha expressão é log na base 2 de x menos 3. Então eu vou botar aqui, isso aqui vai ser igual a log na base 2. Aí no lugar do x, eu vou colocar essa expressão aqui, ó. Então eu vou colocar 2 elevado a y mais 3. Tudo isso daqui foi no lugar do x. Mas eu ainda tenho o menos 3. Vou colocar aqui menos 3. Aí aqui eu tenho que esse 3 vai se cancelar com esse menos 3. E aí o que acontece? Eu tenho log na base 2 de 2 elevado a y. Como eu falei, o logaritmo, ele desfaz o que a exponencial está fazendo. Então, se a exponencial, né, ela pegou aqui o y e transformou em 2 elevado a y, então o log na base 2 ele vai desfazer o que a exponencial fez. Então o resultado vai ser o seu y original. Então isso aqui vai ser igual a y. Então, ou seja, qualquer y que você imaginar, você consegue esse valor para x aqui, de modo que o h desse valor seja igual ao y que você imaginou. Então, por isso que a imagem desse conjunto são todos os números reais. Ou melhor, a imagem dessa função h são todos os números reais. Alguém tem alguma dúvida? Olha, se na sua prova você for colocar uma linha, tem problema assumir que é logaritmo na base 2? Não, na prova eu não vou botar LN, não. Isso aqui foi só um errozinho da lista aqui que eu acabei de perceber. Mas se eu for colocar algum logaritmo, eu não vou botar LN, não. Eu tenho uma pergunta em relação quando o log, por exemplo, log na base, e aí eu digo um número elevado. Aí é só o expoente que vira o resultado da função logarítmica? Desde que a base seja igual à base do logaritmo. Tipo assim, aqui nesse caso, a base aqui é igual ao que eu tenho aqui, ó. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 elevado a y, eu não poderia fazer isso, não. Mas uma outra maneira que você poderia tratar isso aqui é o seguinte, ó. O logaritmo ele tem a seguinte propriedade. Você tem aqui o log de 2, o log na base 2 de, por exemplo, 4 elevado a x. Então, se eu tenho uma potência aqui dentro do log, isso aqui vai ser igual a... Essa potência aqui, ela pode sair do logaritmo multiplicando. Então, isso aqui vai ser igual a x multiplicado por log na base 2 de 4. Aí, ó, em particular, quando você tem aqui o log na base 2 de 2 elevado a x, se eu pego esse x aqui e passo para cá multiplicando,
Então, isso aqui vai ser igual a x vezes log de 2 na base 2. Quanto é que é o log de 2 na base 2? Qual é o número que eu faço 2 elevado a esse número que é igual a 2? 1. Então, ou seja, o log de 2 na base 2 é igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a x vezes 1, que é igual a x. Então, eu acabei de, usando essa propriedade de que o expoente sai para cá multiplicando, eu acabei de mostrar que o log na base 2 de 2 elevado a x é igual ao próprio x. Alguém tem mais alguma dúvida? E se fosse naquele caso ali de cima, ia acabar por ele mesmo, não tinha mais nada que fazer. Como é que é? No caso de x é igual a log na base 2, igual a ia acabar. Esse daí de cima. Então, aí aqui você poderia tentar calcular quanto é que vale o log de 4 na base 2. Inclusive, isso aqui vai ser igual a 2. Porque você poderia até fazer isso aqui, ó. Isso aqui é igual a, botar aqui, x log na base 2 de 4 é igual a 2 ao quadrado, certo? Então, aqui da mesma forma, esse 2 aqui, ele pode sair para cá multiplicando. Esse aqui vai ser igual a x vezes o 2 vezes o log de 2 na base 2. Isso aqui, como a gente acabou de ver, é igual a 1, né? Então, esse aqui vai dar 2x. Beleza? Vocês têm alguma questão em particular da lista que vocês gostariam que fizesse? Oi? Dessa mesma questão? Então vocês não querem que, porque a aula já vai acabar, vocês não querem que eu faça alguma outra não, né? Pode fazer essa mesmo, né? Oi? Eu como desafio que faz, né? Tá, beleza, bora ver aqui quem é que quer mais alguma coisa. Tem um que ela é x elevado a meio. Essa é classificar o tipo. Ela é irracional? O que você está falando de como sendo a classificação ser racional? Quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha só, ele fala para poder classificar as funções como linear, polinomial, modular, definida por parte, potência, exponencial ou logarítmica. Então é uma dessas. Beleza? Pode fazer a 4, 2, A. Tá. Então eu vou tentar fazer as duas que pediram. Um pediu para fazer o desafio, né? Oi? Não. Oi? Entendi. Aham. Pera aí, bora ver o que a gente consegue fazer. Eu vou deixar a do desafio para caso a gente tenha tempo. Bora fazer essa 4-2A aqui.
Encontre a inversa das seguintes funções, caso exista. Normalmente, contra a inversa, ela basicamente se resume a você escrever. Então, assim, você tem aqui f de x igual a 3x menos 4. Então, você pega e substitui esse f de x aqui por y. Então, você vai ter aqui y igual a 3x menos 4. E aí, você tenta isolar o x. Então, você vai ter aqui 3x é igual a y mais 4. E aí você vai ter x igual a y mais 4 sobre 3. Então, ou seja, se você pegou um x, aí você transformou no y usando essa formulazinha daqui. Aí beleza, agora você tem o y e você quer voltar, você quer transformar de volta para o x original. Então, quando você escreve isso aqui e você isola o x, o que você obtém? Você obtém uma forma de você encontrar o x original a partir do y que você obteve. Então, isso aqui seria mais ou menos a fórmula da função inversa dessa daqui. Poderia escrever aqui agora, por exemplo, f a menos 1. Aí eu poderia colocar aqui de y, mas tanto faz a letra que eu uso aqui para poder definir a minha função. E aí eu botaria aqui y mais 4 sobre 3. Então essa seria a minha função inversa dessa f aqui. Caso vocês prefiram, vocês poderiam escrever também utilizando x. Tanto faz. Na verdade, eu posso usar a letra que eu quiser. O que importa é, tipo assim, essa letra que se usa aqui, simplesmente ela está dizendo, isso aqui representa a entrada da minha função, e aqui eu tenho uma fórmula que envolve essa entrada daqui. Então, seja lá qual for o valor que está aqui, eu vou colocar aqui. Então, é assim que você encontra a inversa dessa função f aqui. Beleza? Então, vamos tentar fazer esse desafio aqui. Seja r de x igual a módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 3. Esboce o gráfico de r de x. Identifique a região onde essa função atinge valores mínimos. E agora, hein? Note que essa função, quando você tem a função, por exemplo, f de x igual a módulo de x, como é que você define essa função? Você define ela da seguinte forma, você define ela como uma função definida por partes. Então isso aqui vai ser igual a x, ou seja, vai ser o próprio x, se o x for maior ou igual do que zero, e vai ser menos x se o x for menor do que zero. Então, ou seja, quando o x for maior ou igual do que zero, você vai ter uma expressão para a função. Quando o x for menor do que zero, você vai ter uma outra expressão para a função. E o gráfico dessa função f de x vai ser dado por... Quando o x é menor do que zero, você tem a função f de x igual a menos x, que aí vai te dar um gráfico assim. E quando o x for maior ou igual do que zero, você vai ter f de x igual a x, que vai te dar um gráfico assim.
Então, isso aqui é a função módulo de x, ela é definida por partes. Vamos fazer algo parecido com essa daqui, ó. Só que esse daqui vai ser um pouco mais complexo. Então, você tem r de x igual a módulo de x menos 1 mais o módulo de x menos 3. Vamos pensar no seguinte. Você pode pensar nessa função r de x como sendo igual à soma de duas funções que eu vou chamar aqui de f de x mais g de x. Aqui onde o f de x é essa parte daqui e o g de x é essa parte daqui. Então vamos primeiro analisar cada uma dessas duas funções de forma separada. Então o f de x ele vai ser igual a quanto? Então eu vou ter que separar em duas partes. Se por um acaso essa expressão aqui de dentro do módulo ele for maior ou igual a zero, então o módulo de uma coisa maior ou igual do que zero vai ser ele mesmo, certo? O módulo de 4 é o próprio 4. O módulo de 10 é o próprio 10. Então essa expressão f de x vai ser igual a x menos 1 se x menos 1 for maior ou igual do que zero. Mas x menos 1 ser maior ou igual do que zero é a mesma coisa do x ser maior ou igual do que 1. Eu posso passar esse menos 1 aqui para cá somando e vou ficar com x maior ou igual do que 1. Então eu vou simplificar essa expressão daqui. X maior ou igual do que 1. E o f de x vai ser igual a menos o que está aqui dentro. Então vai ficar menos x menos 1 se o x for menor do que 1. Então aqui eu posso eliminar o parênteses caso eu queira. E que vai ficar menos x mais 1. Ou 1 menos x. Beleza. Agora a função g de x você faz algo parecido. A função g de x vai ser igual a x menos 3 se x menos 3 se essa expressão aqui for maior do que zero, que seria equivalente a dizer que o x é maior ou igual do que menos 3. Ó, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, se x menos 3 for maior ou igual do que zero. Que é a mesma coisa de dizer que o x é maior ou igual do que 3. Inclusive eu coloquei errado aqui, né? Então essa expressão aqui, ela é equivalente a essa daqui que eu botei aqui. E vai ser menos isso daqui, que vai dar 3 menos x, se o x for menor do que 3. Beleza. Então olha só, agora eu quero definir a minha função r de x, que vai ser a soma dessas duas funções. Então olha só, eu vou pegar aqui esses valores 1 e 3 e vou construir uma retazinha aqui com esses valores. Vou colocar aqui o 1 e 3. Então, olha só. Eu vou colocar aqui f de x, vou botar aqui g de x. Vamos analisar o que acontece se o x for menor ou igual a 1. Se x estiver aqui, ó, nesse intervalo daqui, o que vai acontecer? Bom, se o x for menor do que 1, a expressão da f de x vai ser 1 menos x. E a expressão da g, se o x for menor do que 1, então eu vou estar nessa situação, né? Se o x for menor do que 1, então eu estou na situação onde o x é menor do que 3. Então a expressão da g vai ser
esse valor daqui, 3 menos x. Beleza. Agora vamos analisar o caso que o x está entre 1 e 3. Se o x estiver entre 1 e 3, então ó, o x é maior ou igual do que 1. Então a f de x vale x menos 1. E se o x tiver entre 1 e 3, eu ainda estou no caso de que o x é menor do que 3. Então aqui a g de x continua sendo 3 menos x. E finalmente o caso onde o x é maior do que 3. Então se o x é maior do que 3, então ele é maior ou igual do que 1. Então logo a f de x nesse caso vai ser x menos 1. E se x for maior do que 3, então a g de x eu vou estar nesse caso daqui. E a expressão vai ser x menos 3. X menos 3. Então agora eu vou fazer a soma dessas expressões aqui, ó. Então eu vou ter isso aqui mais isso aqui, que vai dar quanto? 4 menos 2x. Exatamente, 4 menos 2x. Então agora eu estou com a minha função r de x. Então, agora eu vou somar essas duas expressões, deu isso. E essa aqui, eu somando isso mais isso dá quanto? Vai dar 2, né? Vai ser a constante 2. E somando isso aqui vai dar quanto? 2x menos 4, né? Então, olha só. O que nós obtivemos? A minha r de x, ela vai ser igual a 4 menos 2x, se x for menor ou igual... Na verdade, tanto faz, botar menor ou igual a 1. 2, se o x estiver entre 1 e 3. E 2x menos 4, se o x for maior do que 3. Então, esboçando o gráfico disso aí, o que é que eu vou obter? Ó, eu tenho o 2 aqui. Então, ó, se o x estiver entre 1 e 3, a função vai ser constante igual a 2. Então, ela não vai nem subir e nem descer. Então, se eu tiver aqui o 1 e o 3 aqui, então a minha função vai ser sempre igual a 2 nesse intervalo. Agora, a partir daqui, ela vai ter a expressão 2x mais 4, que vai dar uma reta mais ou menos assim, ó. E daqui para trás vai ser o gráfico da função 4 menos 2x, que vai dar uma reta assim. Então esse é o gráfico da minha função, r de x. E aí a questão também pergunta, então pede para esboçar o gráfico e identificar a região onde essa função atinge valores mínimos. Então, o valor mínimo que ela atinge, qual é o valor mínimo que ela atinge? Oi?
Não entendi. 2, né? E qual é a região onde ela atinge o valor 2? De 23. Entre 1 e 3. Então é isso a questão. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Por que a reta foi crescente nos lados? Não, aqui a reta é decrescente, né? Que aqui, ó, conforme o x está aumentando, ela está decrescendo. Aí aqui ela ficou constante e a partir daqui ela passou a ser crescente. Para poder ela ser crescente aqui, ela teria que ter sido assim, então, né? Beleza?